Você sabia que o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo e que mais de 1 milhão de brasileiros convivem com a doença sem nem perceber os primeiros sinais? Essa condição silenciosa vai destruindo o nervo óptico aos poucos, e quando os sintomas aparecem, muitas vezes já é tarde demais. Mas aqui vai uma informação que poucas pessoas conhecem. A sua alimentação pode acelerar ou frear a progressão do glaucoma. Isso mesmo, certos alimentos aumentam a pressão intraocular e inflamam o organismo, colocando ainda mais em risco a sua visão. Por isso, no vídeo de hoje eu vou revelar os 6 piores alimentos que você deve evitar se tem glaucoma, e também vou mostrar alternativas mais saudáveis para proteger seus olhos. E antes de entrarmos na lista, eu tenho um pedido especial. Confira agora se você já está inscrito aqui no canal e se o sininho das notificações está ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo de saúde que pode literalmente salvar a sua visão e a da sua família. Preparado? Então vamos para o primeiro grande vilão da lista. Vamos começar falando sobre o perigo do excesso de açúcar. Quando falamos de açúcar, não estamos apenas falando daquele que você coloca no café. Bolos, refrigerantes, doces, sucos de caixinha e até alguns produtos, light, carregam enormes quantidades escondidas. O problema é que o açúcar em excesso causa picos de glicose no sangue, que aumentam a inflamação do corpo inteiro, incluindo os olhos. Essa inflamação pode prejudicar a circulação sanguínea ocular e sobrecarregar o nervo óptico, piorando ainda mais o risco de progressão do glaucoma. Além disso, o excesso de glicose está diretamente ligado ao diabetes, que é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de problemas oculares graves, como retinopatia diabética e agravamento do próprio glaucoma. Dica prática: se você tem o hábito de adoçar tudo, comece reduzindo aos poucos. Use frutas in natura como banana e maçã para adoçar preparações, ou opte por adoçantes naturais como stevia ou xilitol. E lembre-se, quanto mais natural for a sua alimentação, menor será a sobrecarga para os seus olhos. O segundo são as gorduras trans escondidas. As gorduras trans são um dos maiores inimigos da saúde ocular, e o pior é que muitas vezes elas estão escondidas em alimentos do dia a dia. Biscoitos recheados, sorvetes industrializados, margarinas, salgadinhos e até alguns pães de padaria contêm esse tipo de gordura. Mas por que elas são tão perigosas para quem tem glaucoma? Essas gorduras aumentam o colesterol ruim, LDL, e reduzem o colesterol bom, HDL, dificultando a circulação sanguínea em todo o corpo, inclusive nos microvasos que irrigam os olhos. Isso significa menos oxigênio e nutrientes chegando ao nervo óptico, justamente a estrutura que o glaucoma já compromete. Além disso, estudos mostram que as gorduras trans estão ligadas a um aumento da inflamação sistêmica, que pode acelerar a degeneração das células responsáveis pela visão. Dica prática: leia sempre os rótulos. Se aparecer a expressão gordura vegetal hidrogenada ou óleo parcialmente hidrogenado, desconfie. Prefira gorduras boas, como azeite de oliva, castanhas, nozes e abacate, que além de protegerem a saúde do coração também ajudam a manter os olhos funcionando melhor. E antes de irmos para o próximo vilão, deixe eu te lembrar de algo importante. Já conferiu se está inscrito no canal? Muitas pessoas assistem os vídeos, gostam, mas esquecem de clicar no botão de inscrição. Isso é fundamental para que o YouTube continue mostrando conteúdos de saúde que realmente podem fazer diferença na sua vida. Então, clica agora em inscrever-se para continuar por dentro dos próximos vídeos que trarei aqui. O terceiro vilão é o sal em excesso. O sal é um tempero indispensável na cozinha brasileira. Quem não gosta de um arroz soltinho, uma carne bem temperada ou até aquele salgadinho de pacote? Mas o excesso de sal pode ser um verdadeiro inimigo para quem tem glaucoma. Quando consumimos muito sal, o corpo retém líquidos, o que pode levar ao aumento da pressão arterial e também da pressão intraocular, exatamente o que deve ser controlado em pacientes com glaucoma. Essa pressão extra pode acelerar o dano ao nervo óptico, aumentando o risco de perda da visão. Outro ponto é que alimentos industrializados, como embutidos, presunto, salsicha, linguiça, temperos prontos e macarrão instantâneo, são carregados de sódio. Muitas vezes, uma única refeição já ultrapassa o limite recomendado para o dia inteiro. Prefira temperar os alimentos com ervas naturais como alho, cebola, salsinha, manjericão e alecrim. Além de realçar o sabor, elas oferecem antioxidantes que ajudam a proteger as células dos olhos. E, sempre que possível, reduza aos poucos a quantidade de sal que você coloca na comida. O paladar se acostuma e sua saúde agradece. Imagine só,
reduzir o sal hoje pode significar enxergar com nitidez por muito mais tempo. O quarto vilão é a cafeína em excesso. O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Ele desperta, dá energia e até melhora o humor. Mas para quem tem glaucoma, a dose faz toda a diferença. A cafeína, encontrada não só no café, mas também em chás pretos, chás mate, energéticos e refrigerantes à base de cola, pode provocar picos temporários de pressão intraocular. Para quem já tem predisposição ou diagnóstico de glaucoma, isso é extremamente perigoso, pois acelera a degeneração do nervo óptico. Outro detalhe importante: o consumo excessivo de cafeína pode prejudicar a qualidade do sono, e noites mal dormidas estão relacionadas ao aumento da pressão ocular e ao envelhecimento precoce das células visuais. Isso não significa que você precise abolir totalmente o café da sua vida. Estudos mostram que doses moderadas, como 1 a 2 xícaras por dia, costumam ser seguras. O problema está nos exageros, aquela garrafa inteira de café ao longo do dia ou o hábito de substituir a água por bebidas cafeinadas. Se você não abre mão de uma bebida quente, alterne entre café e chá sem cafeína, como camomila, erva doce ou hortelã. Além de relaxarem, eles não aumentam a pressão ocular. E aproveitando essa pausa, já ativou o sininho das notificações? Não basta só se inscrever. Se o sininho não estiver ativado, o YouTube pode deixar de te mostrar os vídeos. E cada vídeo aqui traz dicas práticas para preservar sua visão e sua saúde. Então, confere aí se o sininho está marcadinho, combinado? O quinto vilão é o álcool. Muita gente acredita que uma dose não faz mal. Mas quando falamos de saúde ocular, principalmente de glaucoma, o álcool pode ser um grande vilão silencioso. O consumo frequente de bebidas alcoólicas prejudica a circulação sanguínea e reduz o aporte de nutrientes essenciais para o nervo óptico. Além disso, o álcool está relacionado ao estresse oxidativo, que acelera o envelhecimento das células e enfraquece as estruturas oculares. Outro ponto preocupante é que o álcool pode causar flutuações na pressão intraocular. Esses picos e quedas não são nada saudáveis para quem precisa manter os olhos estáveis. Para completar, o abuso de álcool ainda aumenta o risco de deficiências nutricionais, como falta de vitamina B1 e antioxidantes, que são fundamentais para proteger a visão. Se você gosta de beber socialmente, reduza a frequência e busque alternativas mais leves. Uma água saborizada com limão, hortelã ou frutas frescas pode ser refrescante e muito mais benéfica. Se não consegue evitar totalmente, mantenha o consumo bem moderado e sempre acompanhado de uma boa hidratação. Lembre-se, cada dose a menos é um passo a mais na preservação da sua visão. Agora, vamos para um dos maiores vilões modernos, que são os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Biscoitos, salgadinhos, macarrão instantâneo, embutidos, refrigerantes, fast food. A lista é enorme. Eles são práticos, baratos e cheios de sabor artificial, mas escondem perigos sérios para quem tem glaucoma. Esses alimentos costumam concentrar altos níveis de sódio, açúcares, gorduras ruins e aditivos químicos. Essa combinação é um prato cheio para aumentar a pressão arterial e a pressão intraocular, além de estimular a inflamação crônica no organismo. E tem mais: os ultraprocessados são pobres em fibras, vitaminas e antioxidantes, justamente os nutrientes que ajudam a proteger os olhos contra o envelhecimento precoce e o estresse oxidativo. Ou seja, quanto mais ultraprocessados no prato, menos defesa natural os olhos terão contra o avanço do glaucoma. Tente aplicar a regra dos 3 ingredientes. Se o rótulo de um produto tiver uma lista enorme de nomes estranhos que você não reconhece, fuja. Prefira sempre alimentos de verdade: frutas, verduras, legumes, feijão, arroz integral, carnes magras e ovos. Esses sim vão nutrir seus olhos e o corpo todo. Agora que você já conhece os 6 piores alimentos para quem tem glaucoma, é hora de refletir sobre o impacto que eles realmente têm na sua vida e, principalmente, sobre como transformar esse conhecimento em ação prática no seu dia a dia. O glaucoma é uma doença silenciosa, que pode avançar sem dar sinais até ser tarde demais. Por isso, cada detalhe conta, e aquilo que você coloca no prato, todos os dias, pode ser determinante para preservar ou acelerar a perda da sua visão. Quando falamos em evitar açúcar em excesso, gorduras trans, sal, cafeína em exagero, álcool e ultraprocessados, não estamos apenas citando recomendações médicas genéricas, mas sim oferecendo um verdadeiro investimento direto na sua saúde ocular. Afinal, de que adianta cuidar do corpo como um todo se a sua visão, que é a janela para enxergar sua família, seu trabalho e seus momentos de alegria, for negligenciada? Imagine por um instante acordar e não conseguir enxergar o rosto das pessoas que você ama, ou não poder mais ler um livro, dirigir ou apreciar uma paisagem. Isso pode parecer distante, mas para quem tem glaucoma
glaucoma e continua insistindo em maus hábitos alimentares, esse risco é real e muito próximo. É claro que mudar não é fácil. O corpo e a mente estão acostumados com determinados sabores, com aquela xícara de café forte em jejum, com o refrigerante gelado no almoço, com o lanche rápido cheio de gordura e sal. Mas a boa notícia é que você não precisa eliminar tudo de uma vez, nem viver de restrições severas. A mudança deve ser gradual, consciente e, acima de tudo, sustentável. Comece reduzindo as quantidades aos poucos. Se você adoça 4 colheres de açúcar no café, passe para 3, depois 2, até que seu paladar se acostume. Se o sal é indispensável, vá testando temperos naturais como alho, cebola, limão, ervas frescas e secas, que além de realçar o sabor, oferecem antioxidantes poderosos que ajudam a proteger os olhos. Se o álcool está presente nos finais de semana, experimente reduzir a frequência e substituir parte dele por bebidas leves, como águas aromatizadas com frutas, que além de refrescantes, não sobrecarregam seu organismo. O mesmo vale para os ultraprocessados. Eles são práticos e estão em todo lugar, mas você pode começar substituindo o pacote de bolacha por frutas ou castanhas, o refrigerante por suco natural sem açúcar, o macarrão instantâneo por um prato de arroz integral com legumes. São trocas simples, mas que ao longo do tempo acumulam benefícios gigantescos. E lembre-se, cada escolha mais saudável que você faz é como um investimento em uma poupança de visão. Quanto mais escolhas boas você acumula, maior a chance de continuar enxergando com nitidez e qualidade por muito mais anos. Muitas pessoas acreditam que apenas o tratamento médico é suficiente, que basta usar o colírio ou seguir a prescrição. Mas a verdade é que o tratamento clínico é apenas uma parte da proteção contra o glaucoma. O estilo de vida, incluindo a alimentação, o sono e o controle do estresse, é igualmente importante. Quando você decide assumir esse compromisso consigo mesmo, você não está apenas cuidando de uma doença, mas sim garantindo sua independência, sua autonomia e sua capacidade de viver plenamente. Imagine daqui a 10 anos, você se olhando no espelho e agradecendo por ter feito essas mudanças hoje, por ter se dado a chance de preservar a sua visão. E atenção! Você não precisa cortar tudo de uma vez. O segredo é fazer mudanças graduais e sustentáveis. Reduzir o açúcar aos poucos, substituir refrigerantes por água com limão ou sucos naturais, trocar os salgadinhos e bolachas por frutas e castanhas, diminuir o sal usando temperos naturais, cozinhar mais em casa em vez de depender de industrializados, beber café com moderação e preferir chás calmantes, além de limitar o consumo de álcool e manter-se sempre hidratado. Essas escolhas simples, quando repetidas diariamente, somam resultados gigantescos ao longo dos anos. Lembre-se de que cuidar da sua visão não é apenas um ato de amor próprio, é também uma forma de estar mais presente na vida da sua família, de continuar enxergando sorrisos, conquistas e momentos que realmente importam. Por isso, eu quero que você reflita e compartilhe comigo. Qual desses alimentos você considera mais difícil de evitar no seu dia a dia? Deixe aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. E claro, se esse vídeo trouxe valor para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa cuidar da visão e confirmar se já está inscrito no canal com o sininho ativado. Assim você garante que o YouTube continue mostrando conteúdos que podem mudar sua saúde e proteger a sua visão para sempre.